Damos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós já vamos para a palavra. Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículos 1 e 2, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Podes assentar. Quero, nesse momento, despertar em você a sede em conhecer a Deus. Eu começo dizendo, amados, que esse texto bíblico me mostra a carência, a necessidade que todo homem tem de Deus. E infelizmente, o homem tem buscado Deus nas portas erradas, nos locais errados. E isso gera um sentimento de frustração, de decepção. O conceito errado sobre Deus tem produzido uma vida apática, uma vida espiritual completamente diferente daquilo que é propósito do Senhor. E lembre-se, a culpa não é de Deus. Encontramos muitas pessoas frustradas, decepcionadas com Deus, com a Bíblia, com a palavra, mas porque não tiveram o genuíno encontro com Cristo. Eu quero dizer nessa noite: quem se encontra genuinamente com Jesus não sai decepcionado, porque Jesus não decepciona pessoas. Nós que nos decepcionamos com nós mesmos, nos decepcionamos com os nossos próximos, mas Deus não decepciona ninguém. Pelo contrário, Ele te coloca no caminho que você tem que viver. Ele vai confrontar você e dizer: não é isso que você tem que viver, não é esse o meu propósito para ti. Se você se frustrar, é porque você não quer obedecer a Ele, você não quer ouvir a voz do Pai. O Senhor Jesus, no seu ministério, Ele nunca fez acepção de pessoas. É tremendo olhar para a palavra e ver como Jesus tratou, desde o mais rico ao mais pobre, ao miserável, ao judeu e ao gentil. Ele tratou todos eles com muito amor. E isso eu digo, Deus nos trata de maneira igual, queridos. Igual no sentido de não discriminar. Alguém escreveu e disse assim: Deus não tem filhos prediletos. Existem filhos que preferem Ele mais do que outros. Essa é a diferença. Existem aqueles que são apaixonados por Deus e vivem uma vida intensa com Ele. Mas existem aqueles que vivem uma vida relapse. Lembra-se de Deus só na hora do perigo, na hora do problema, na hora da situação difícil. Esquece que tem um Pai. Deus, Ele não é um personagem. Deus é uma pessoa que quer se relacionar, que quer falar contigo, que quer conviver, se relacionar com os seres humanos. Desde quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus vinha estar com os homens, estar com Adão e com a Eva. E essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. O texto que escolhi para estarmos analisando essa noite nos trata a respeito de um homem que tem muito a nos ensinar. Mas eu vou retroagir um pouquinho. Vamos para o capítulo 2, o verso 23. O Senhor Jesus está no início do seu ministério e Ele vai para a festa da Páscoa. E diz a Bíblia que, estando Ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos
Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Eu vou te perguntar nessa noite: o que você está vendo? O que está vislumbrando diante dos teus olhos? Ei! Deus está trabalhando, Deus continua agindo, fazendo, movendo. O grande problema é que a posição do homem é de cegueira espiritual. Pastor, eu não vejo Deus cuidar de mim. Pastor, eu não vejo as coisas acontecer. O problema é que você não está vendo por causa de uma cegueira. Nós vamos voltar. Entra aí, né? Ok. Então, veja bem. Depois vamos voltar para esse texto. Colocamos 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo tem sido tomado por essa cegueira espiritual. Escuta uma coisa. Para você que já serve a Deus, o inimigo não quer que você conheça Deus profundamente. Ele sempre vai criar imbróglio entre você e Deus. Para você que ainda não assumiu o compromisso com Jesus, eu quero dizer para você, o diabo vai trabalhar sempre para que você nunca assuma compromisso com Deus. Ele sempre vai criar situações, ele sempre vai criar embaraços, ele vai te travar, ele vai te amarrar de um lado e de outro, porque ele não quer que você vá para o céu. E por isso Paulo, ele diz, adverte a igreja de Corinto. Olha, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás, o nosso arqui-inimigo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento da nossa geração está sendo cegada por Satanás. Por isso, a luz do Evangelho não resplandece, não brilha. Voltemos para João 2, 23. Quando Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele fez sinais. E as pessoas viram os sinais e creram no nome de Jesus. Passaram a crer. Mas tem uma questão. Bota o 24. Mas o mesmo Jesus. Ei, igreja, eu quero despertar você. É como eu te disse. O meu papel pastoral é te animar, é despertar em você a busca por Deus. Mas o meu papel também é te confrontar, é te mostrar que se você tomar o caminho errado, vai terminar mal. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não era apenas um ou outro, não. Jesus podia olhar para todos eles e conhecia o que estava no coração de cada um deles. Escuta, tudo que eu posso ver aqui é o rostinho de vocês. Vocês estão arrumados, tão bonitos. Mas Deus, Ele hoje, agora, nesse momento, Ele está olhando aí dentro de você, dentro do teu coração. Ele passeia nos teus pensamentos. Ele adentra nos quartos recônditos do teu interior que ninguém entra. Ele vê os segredos da tua alma, do teu interior. Ele consegue enxergar tudo dentro de você. É diante desse Deus que você se encontra. E sabe tudo quanto passa contigo. O mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Volta o 23. Tinha aplausos, porque creram no Senhor. Toma aqui, Jesus, toma aqui. Aí o 24 vira e diz, mas Jesus sabia quem era de fato. Vira o 25. E não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ninguém precisa falar mal de você para Deus. Deus sabe exatamente quem é você.
Deus conhece tuas fragilidades e tuas fraquezas. Mas entenda, o fato dele saber que você é frágil, que você é fraco, isso não é problema para Deus. Pelo contrário, Ele prepara toda uma dinâmica para dizer para você: olha, eu sei a área que você precisa vencer. Eu tenho um remédio, toma aqui a receita. Você quer? O Espírito Santo, ele se coloca como o ajudador, como o consolador, que vai nos auxiliar a vencer as nossas barreiras, dificuldades, vencer as nossas fraquezas. É só querermos, irmãos, porque Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. É como você chegar no médico e ele te coloca ali na sala de exame e passa o raio-x, ele consegue enxergar tudo, vai dizer: aqui está errado, aqui tem que mexer, aqui tem que mexer. Hoje Deus está dizendo para você: eu sei onde eu tenho que mexer na tua vida. Você só precisa autorizar, permitir, dizer: Deus, mexe em mim, mexe na minha vida, Deus, mexe no meu interior. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Tem um céu que nos aguarda, tem um céu que nos espera. Mas só entra no céu, irmãos, aqueles que tiverem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Capítulo 3, verso 1 agora. Então virou, então. E diz a Bíblia que, após toda a situação da festa da Páscoa, após muitos crerem vendo os sinais de Jesus, e João narrar que todos aqueles que estavam em volta de Jesus os conhecia. João, ele narra exclusivamente sobre Nicodemos. E ele traz então essa história que nos marca, que nos mostra o quanto Jesus tem a graça para ministrar aos nossos corações quando nós o procuramos. Sabe por que as coisas não se resolvem na sua vida? Porque você não procura Jesus. Se você procurar a Ele com o coração sedento, faminto, desejoso de se submeter a Ele, você vai sair surpreendido da presença dEle. Diz a Bíblia que este homem, ele era príncipe dos judeus. O que é isso, pastor? Ele tinha uma alta posição. Não temos tempo hoje para discorrer, mas ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era a alta cúpula dos judeus, composta de 71 integrantes. Era aquele que julgava, o Sinédrio, né, julgava todas as causas de Israel. E este homem fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte do partido dos fariseus. Os fariseus, claro que essa palavra se tornou um sentido pejorativo entre nós, mas o grupo fariseus era um grupo de pessoas zelosas, que no tempo que o helenismo se tornou muito forte, né? O que era o helenismo? O helenismo era a cultura grega que estava sendo imposta sobre o mundo inteiro. E os judeus zelosos, com medo de ter a sua cultura, os seus conhecimentos de Deus serem contaminados com a cultura grega, então esse grupo de fariseus, eles se formaram com o intuito de preservar a lei. Nasceram com um bom propósito. Desviaram-se depois no meio do processo do caminho. Mas fariseu separado. Então ele fazia parte de um grupo zeloso, que tinha por princípio viver o melhor que a lei tinha a oferecer. Este homem, que tinha a sua posição social, era rico. Nós vamos enxergar ele lá no sepultamento de Jesus como alguém que não poupou esforços para o sepultamento do Senhor. Rico, alta posição social, mas ele foi ter com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Há uma falácia que é pregada, que só procura a Deus quem é pobre. Mentira. Todo ser humano não é uma questão de quanto se tem, é uma questão de quem é. Todo ser humano é um ser perdido. A pessoa pode ter bilhões de dólares numa conta, bilhões de euros arrecadados, mas se ela não se converter a Jesus, ela irá padecer eternamente no inferno. O dinheiro pode comprar tudo nessa terra, mas não tem o poder de comprar salvação.
não vale nada no sentido de eternidade. Então, todo ser humano precisa de Jesus. O rico, o pobre, qualquer pessoa. Nicodemos, então, ele toma uma decisão, verso 2. E este foi ter de noite com Jesus. Eu me encanto, irmãos, em olhar para a palavra e ver alguns detalhes que me chamam a atenção. Quantas pessoas que dizem para mim, pastor, eu quero servir a Deus. Como eu gostaria, mas não dá um passo, não toma atitude, não se decide. Ei, as coisas irão acontecer quando você decidir se levantar e tomar uma postura diante de Deus. Não adiantava Nicodemos ficar em casa pensando, olha que esplêndido, que homem maravilhoso, olha. Vai valer o que você só ficar pensando sobre Deus, sobre a palavra, se você não tomar a atitude de se levantar e dizer, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou ouvir Ele e vou obedecer a Ele. Quando aquele menino cometeu o erro de ter abandonado a casa do pai, meteu os pés pelas mãos, fez besteira, quebrou-se financeiramente, estava lá na pior, longe de casa. E ele começou a lembrar, na casa de papai, os empregados comem bem, na casa de papai a mesa é farta, e eu aqui passando fome. Ele ia morrer ali, se ele não tomasse atitude. Mas um dia ele disse, eu vou vencer meu orgulho, eu vou passar por cima de mim mesmo. E ele disse, eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai, eu vou encarar ele, eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, o senhor nem precisa me chamar de filho, mas o senhor me recebe aqui, eu quero, pai, eu preciso estar de volta na tua casa. Isso chama-se atitude. Não basta você querer, você tem que ter atitude, você tem que se levantar para encontrar-se com Cristo. Tem que levantar-se do pecado, tem que romper com o mundo, tem que romper com as coisas da terra. Jesus diz assim, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Viver Jesus não é ter um status, viver Jesus não é ser gospel. Viver Jesus é ser discípulo, é ser aluno, é querer aprender com Ele. Viver Jesus é você abandonar o mundo com seus prazeres, com seus deleites, para desfrutar de Deus. O maior equívoco que o homem cometeu é achar que ele sabe o caminho da felicidade. E o mundo tem provado, a história tem comprovado. Quantas pessoas que tinham tudo para ser feliz, mas terminaram suas vidas desgraçadamente. E ainda tem um mistério bem grande, chama-se portal da morte. Quando os homens têm saúde, seja ateus, filósofos e entre tantas e tantas coisas, gritam, esbravejam sobre Deus. Mas quando estão no leito de morte, diante dessa coisa abstrata, aí eles se dobram e tem que pensar, eu não sei o que tem depois dessa porta. Mas nós como igreja sabemos. Porque aquele que passou a porta da morte, conforme a palavra diz, ele voltou de lá e disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. E ele prometeu para nós, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas ele passa da morte para a vida. Para nós a morte não é abstrata. Para nós a morte é a finalização da existência corpórea na terra. Mas o nosso espírito e alma vai ter um encontro com Deus. Aqueles que morrem em Cristo estão indo para o paraíso. Aqueles que morrem sem Cristo, não tem como dizer o contrário, estão indo
para um lugar de tormento chamado inferno. Estarão sofrendo eternamente. Por enquanto, o inferno hoje, onde as pessoas que morreram sem Jesus estão, é chamado lugar intermediário. E já tem sofrimento. Já estão aguardando o dia do trono branco. Mas quando chegar o dia do trono branco, irmãos, diz a Bíblia que a morte e o inferno entregarão todos aqueles que lá estão. E aí tem o ápice final. E no ápice final, os que morreram com Cristo, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e que viveram uma vida no Senhor, eles adentrarão para viver a eternidade com Deus eternamente. Eternamente. Todavia, aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, diz a Bíblia que eles serão lançados no lago de fogo. Eu acho que é Apocalipse 20, coloca aí. Apocalipse capítulo 20, eu acho que é o verso 4. Sim. Deixa eu achar aqui primeiro na minha Bíblia. Desculpa. Capítulo 20. A partir do verso 11. Diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Deus não vai ser injusto. Eu comecei pregando dizendo que Deus sabe tudo sobre você. Deus, quando Ele te enxerga plenamente. Pensamentos, atos, atitudes, sentimentos, tudo que está aí dentro de você, Ele sabe. E diz a Bíblia aqui que abriram-se os livros, onde o final explica, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, escuta, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo o que você faz está registrado. Ninguém vai para a condenação sem saber o que fez. Tudo o que fazemos, Jesus disse, toda palavra frívola vai ter que se dar conta. Está tudo escrito. No dia do juízo, no dia do trono branco, Deus vai abrir os livros. Claro, nesse linguajar que João está dizendo. Hoje, no nosso linguajar de tecnologia. Claro que isso é uma inferência nossa. É como se Deus colocasse o telão, abrisse o livro, bota lá o telão. E vai passar o filme da tua vida, que está escrito. Tudo o que tu fez. E você não vai poder dizer, não, eu não falei, eu não fiz. Como assim que você não fez? Está escrito, está registrado, está guardado. Vira para mim, só para a gente avançar. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte, olha o que eu estava falando. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Vai ser esvaziado esse lugar intermediário chamado inferno. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Vira. Essa é a sentença final. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todos aqueles que enfrentarem essa situação não tem mais jeito. Vira o 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado. Só entra lá se tiver o nome no livro da vida. Se não tiver teu nome no livro da vida, você não entra. Escuta, aqui na terra nós estamos acostumados a fazer barraco, a quebrar o pau, fazer e tal, briga. Não tem isso no céu. Esquece. Você pode ser valente aqui, você pode brigar aqui, você pode fazer o que for aqui, mas lá não tem isso. Para entrar no céu, você tem que ter teu nome no livro da vida. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não entra. Vou usar uma linguagem bem abrasileirada. Não tem jeitinho brasileiro lá. Porque brasileiro é assim, você pensa, não, a gente dá um jeitinho. Não pode, mas dá um jeitinho.
não pode. Aí dá o famoso jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro naquele dia. Se tem o nome escrito, entra. Se não tem, escuta, não vai rasurar para colocar na hora, irmãos. Mas a glória é que quem tem o nome escrito, ninguém pode riscar, ninguém pode apagar, ninguém pode tirar. Você está garantido. É só permanecer firme. É só ficar firme com Jesus. Voltando para João. João 3, verso 2. E a Bíblia está dizendo que ele foi ter com Jesus. E ele escolheu ir à noite. Por quê? Tudo o que podemos dizer são apenas meras conjecturas. Não tem como nós dizermos assertivamente o porquê que Nicodemos ele foi à noite ter com Jesus. Podemos conjecturar e aprender algumas coisas. Algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, que Nicodemos ele foi ter com Jesus de noite com medo das pessoas reagirem diante de uma pessoa do Sinédrio e estar com Jesus. Outros alegam que seria por uma questão de anonimato. De noite está tudo escuro, não seria reconhecido, não queria que as pessoas soubessem que ele estava indo procurar Jesus. São meras conjecturas, mas eu vou trabalhar nessa noite com uma outra possibilidade. Sendo ele alguém do Sinédrio, é óbvio que havia muitos julgamentos e muitas coisas que eram tratadas, então ele tinha um dia extremamente ocupado. Todas as vezes que lemos a Bíblia, vemos que Jesus ele não tinha nem tempo, nem para comer, nem para beber. O tumulto de pessoas, daqueles que iam e vinham, era muito grande. Então eu penso que Nicodemos fez uma escolha assertiva. Ele escolheu ir à noite porque ele sabia que as multidões já teriam ido embora. Ele queria ter um tempo a sós com o Senhor. E ele escolhe esse momento noturno porque era o momento em que pela qual as multidões já teriam regressado, já teriam voltado para casa. E ele vai sair no meio da escuridão. Hoje, quando nós olhamos as nossas cidades modernas, nós temos iluminação, temos energia elétrica. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós temos que lembrar que nada dessa tecnologia havia naquele tempo. Não. As ruas eram iluminadas, algumas com tochas. Mas era uma luz muito penumbra. E aquele homem sai no meio da escuridão para ir ter um encontro com Cristo. E ele vai até o local onde Jesus está. Ele tem a atitude de querer encontrar Jesus, mesmo que isso significasse andar em meio à escuridão. Ele queria ter um tempo com o Senhor. Aí entra uma questão, por que foi? Por que ele foi encontrar com Jesus de noite? Escuta, igreja. Não lemos na Bíblia que Nicodemos tinha problema de saúde. Ele não tinha enfermidade no corpo dele. Ele não tinha esposa, ele não tinha filho doente, não tinha ninguém endemoniado na casa dele. Ele vai encontrar Jesus porque ele quer aprender, ele tem algumas coisas que ele quer entender melhor. A minha pergunta para você é: o que te leva a você procurar Jesus? Qual é a sede da tua alma? Qual é a sede do teu coração? O que te motiva? Qual é a mola propulsora que te impulsiona a você estar com Jesus? Nicodemos, ele tem dentro dele um vazio. Tem perguntas, tem questionamentos. E ele preferiu, escuta, estar diretamente com Cristo. Ele não foi com Pedro, não foi com João, não foi com apóstolos. Ele foi direto a Jesus. Quer resolver a tua vida? Vai direto para o Senhor. Vai direto com Jesus. É com Cristo, é com Ele.
Deus nunca está ocupado demais para nos atender. Eu olho para Nicodemos e fico a pensar. À volta dele, faltava luz. No seu interior também faltava luz. No seu interior havia muita escuridão. Muitas coisas sombrias, muitos questionamentos, muitas coisas que ele não entendia, que ele não compreendia. E ele vai se encontrar com Cristo exatamente para resolver essas questões da ausência de luz no seu interior. É por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Rabi! Essa é a saudação dele. Como disse, me encanta em olhar. Como João foi detalhista em alguns pontos que nos fazem entender a grandiosidade de todo esse encontro. Nós estamos falando com alguém que fazia parte da alta cúpula judaica. E este homem olha para Jesus e diz assim: Rabi. Talvez você leia e diz: pastor, mas o que isso tem a ver? Escuta. Jesus é filho de carpinteiro. Jesus, ele foi criado em Nazaré, a cidade pela qual Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de lá? E Jesus lá em Jerusalém recebe a visita de alguém do Sinédrio que olha para ele e diz: Rabi. Reconhecimento de quem Jesus era. Só que ele não frequentou nenhuma das escolas rabínicas judaicas. Ele não sentou com professores, como fez, Paulo, que se sentou com Gamaliel. Não. Ele não teve as aulas, escuta isso, com os líderes, com os professores, com os rabinos judaicos que eram reconhecidos. E por que não, pastor? É porque ele é o autor de toda a sabedoria, autor de todo o conhecimento. E ele estava ali agora como mestre. E esse é o primeiro ponto de contato que Nicodemos tem. Ele enxerga Jesus: tu és rabi, para mim tu és mestre. Pode não ter o diploma dos homens, mas eu sei que tu és rabi. Agora ele diz mais: Rabi, bem sabemos que és mestre. A conjugação está plural. Isso mostra que Nicodemos, ele está ali, não é somente falando por si próprio. Ele está representando um grupo. É ele mais alguém, ou mais alguns. Ele está dizendo: olha, bem sabemos. Isso quer dizer que ele já teve uma conversa. Tem um grupo de pessoas que reconhecem Jesus como mestre. E aqui eu digo, queridos, não basta reconhecer Jesus como Deus, não basta saber que Ele é a salvação. Se você não encontrar com Ele, ninguém te representa, não. Há um equívoco aqui. As pessoas, ao invés delas irem encontrar com Jesus, mandaram Nicodemos. A sua situação é você, Deus, Deus e você. Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem irmão. Ninguém pode te representar diante de Deus, é você e Ele. E Nicodemos aqui está dizendo: nós bem sabemos que és mestre. Mas cadê? Cadê essa turma dizendo: Jesus, tu és mestre? Não dá para você acompanhar a multidão. Deus quer uma relação entre você e Ele e você. São quase 8 bilhões de pessoas sobre a terra. Deus não se engana com nenhum som. Deus não confunde o som da voz de ninguém. Ele não confunde rosto, não confunde sobrenome. Ele sabe exatamente quem é cada um de nós. E Ele tem graça, poder, misericórdia para agir, para mover e para mudar a nossa vida, para nos transformar. Nós só precisamos ir até Ele e dizer: Jesus, sou eu. Senhor, eu sou o Samuel. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu dependo de Ti. Não é minha esposa, não é minha filha que vai me representar, não é minha mãe.
Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Nicodemos está dizendo algo tremendo aqui. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, olha, eu sei que tu és mestre. Tu és rabi, não estudou nas escolas rabínicas, tu está vindo de Deus. A tua escola é lá em cima. A tua faculdade é lá de cima. Foi Deus que te mandou, foi Deus que te enviou. Nicodemos tem essa revelação. E aí ele diz mais, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. O que o Senhor está fazendo é algo que vai além do natural. É sobre-humano. Tem que ser de Deus. Tem que ser Deus esse negócio. Se Deus não for com ele, não faz. E aí, irmãos, ocorre a tratativa de Jesus. Até aqui falei de Nicodemos. Mas quando eu olho a maneira como Jesus lida com Nicodemos, é impactante olhar que Deus nos recebe de braços abertos. E tem uma fala, deixa eu já corrigir. A igreja durante algum tempo produziu algumas frases de efeito que não é bíblica. Venha como estás. Fica como estás. Deus te aceita. Deus te entende. Desculpa. Desculpa, é mentira. Não existe isso na Bíblia. Não. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quer andar comigo, vai ser do meu jeito. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, coloca a minha canga. Vai ter que andar comigo, vai ter que andar do meu jeito. Ele diz, o meu jugo é suave, mas tem um fardo, meu fardo é leve, mas tem que andar comigo. Não existe caminhar com Jesus fazendo do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. No nosso linguajar normal, diríamos, Nicodemos rasgou seda para Jesus. Elogiou. Fez uma introdução fantástica. E como é que Jesus reage a isso, irmãos? Escuta. Você pode impressionar pessoas com frases, com palavras bonitas. A gente não impressiona Deus. Não. Deus não se impressiona, irmãos, com nossos termos polidos. Porque Deus, ele vê tudo lá dentro. Quando Jesus ouve, ele ouve tudo aquilo que Nicodemos fez. Ele vê a atitude, reconhece. Mas Jesus vai lá direto no ponto e bota o dedo. Bota o 3. Se ele estava sentado na cadeira, ele deve ter quase virado para trás. Porque Jesus disse, olha, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagina a cara de espanto de Nicodemos. No dizer, né? Na bucha. Assim, ó. Nicodemos, eu vou direto na verdade para ti. Eu vou direto no foco. Deus, ele não está aqui para amaciar teu ego. Não para te dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem, não. Ele vai botar para você e dizer assim, ei, amo tua vida, mas você precisa corrigir esse coração seu. Você tem que mudar aí dentro. Essas coisas, esses pecados ocultos, tem que arrancar tudo, tem que botar tudo para fora. Não dá para caminhar comigo, não dá para caminhar comigo, viver uma vida de pecado. Rapidinho, coloca Amós 3:3 para mim. Deus é isso que ele vai dizer para você. Ah, pastor, então Deus não me ama. Deus te ama. Deus te ama, mas ele exige de você que para andar com ele, olha o que diz. Porventura, andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Não tem como, irmãos. Para você andar com Deus, você tem que estar de acordo com Deus. Para andar com ele, tem que andar do jeito dele. Tem um padrão, tem uma forma de andar. Tem que ser do jeito dele. Vamos voltar para o 3. João 3:3. E Jesus, ele vai dizer, olha, na verdade eu te digo, aquele, esse pronome, aquele, escuta, ele abre uma vacância aqui. Ele abre aqui um espaço. Jesus está dizendo assim, olha, aquele, quer dizer, qualquer,
que não nascer de novo. Talvez para você, que conhece um pouco da cultura judaica, talvez não está aqui dentro dessa assentativa, não consegue entender o que é o peso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, aquele que não nascer de novo, ele está dizendo, não importa se é filho de Abraão, não importa se é levita, se é sacerdote, não importa onde nasceu, não importa do que participa dentro do núcleo judaico, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é para todos. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pastor, mas Jesus foi duro. Não, Jesus amou Nicodemos. Jesus foi direto ao foco, ao ponto. E eu, como pastor, como igreja, eu não posso te enganar, não posso te ludibriar e dizer para você que você pode viver a tua vidinha do teu jeito, da tua forma, que você vai entrar no céu. Não entra no céu. Você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que abrir mão das suas coisas. Não dá para viver com o mundo e com Deus. Tem um texto da palavra. Eu acho que é Tiago 4:4. Vou conferir aqui. Ok. Esse texto está chamando adúlteros e adúlteras. O que é adúltero? Adúltero é aquele que quebra um contrato. É aquele que viola um contrato. Uma pessoa comete adultério porque ela violou o seu contrato de casamento. Mas muda a versão para mim. Bota uma King James, alguma coisa assim. Não. Mas veja bem, tem uma outra versão, não me lembro agora qual delas, que diz assim, infiéis. Infiéis. Está lá. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, não sou eu, é a Bíblia. Escuta, não sou eu, é a Bíblia. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Deus não tem parceiro. Deus não vai fazer parceria com o teu pecado, com o teu erro. Se você escolhe servir a Deus, você vai ter que abandonar o mundo. Você vai ter que abandonar o pecado. Tem que romper, tem que romper. E é por isso que Jesus é categórico com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode nem ver. Não vai ver o reino de Deus. Escuta, não está nem falando de entrar. Entrar está lá na frente, que eu nem consigo chegar mais, que eles vão embora. Para ver o reino, tem que nascer de novo. Vou fechar com a reação. Bota aí o verso 4 de João 3. Quando Nicodemos ouve isso, Pai do céu. Nicodemos, quando ele ouviu, como? A cabeça dele bugou. Sim, se você olhar o que ele fala, a cabeça dele deu um bug. Imagine aquele homem, mestre, conhecedor de tudo, diante de Jesus, de olhos tatalado, perplexo. Como assim? Como que um homem pode nascer sendo velho? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Nascer de novo? Jesus, tic-teco aqui deu problema. É muito para os meus neurônios entender. O homem natural não entende as coisas espirituais porque ela se discerne espiritualmente. Vira o 5. É verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Escuta, no verso 3, Jesus estava dizendo que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Agora diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Para você ver o reino, você tem que se arrepender. Para entrar no reino, você tem que nascer da água. Passar pela regeneração. Você tem que ser lavado. E você tem que viver a novidade de espírito.
O Espírito Santo ele tem que vir morar em você, habitar em você. Mas pastor, o que significa isso? Significa que o teu corpo vai ser morada de Deus. E é simples, eu vou terminar aqui agora. Eu pergunto para você: que tipo de casa que você mora? Como é a tua casa? Você moraria em uma casa cheia de lixo, fedida, tudo sujo? Quando você vai locar, alugar uma casa, arrendar uma casa, o que você faz? Você vai lavá-la. Você vai limpar ela para você entrar para dentro. E como que você quer trazer Deus para dentro do teu interior, para morar dentro de você, com tua casa toda suja? Com o teu interior cheio de erro, cheio de pecado, cheio de imundícia. Ei, Deus está dizendo para você: eu entro aí, eu vou morar aí dentro. Mas tem que dar faxina. Tem que arrancar essa multidão de pecado, de podridão, de erro, de vício. Bota tudo para fora que eu entro. Tira tudo isso que eu vou entrar aí dentro. Aí eu vou fazer morada. Eu vou botar o perfume de Cristo. Sua casa vai cheirar, seu interior vai ter o bom cheiro de Cristo. Vai ter o perfume de Cristo. Vai ter a glória de Cristo. Porque Ele vai purificar, vai limpar no teu interior. Você vai nascer da água, vai nascer do Espírito. E vai entrar no reino. Se coloca de pé. Feche teus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e que quer nessa noite assumir um compromisso com Cristo. Jesus hoje está te chamando. Jesus hoje Ele está te convidando para você vir ter um encontro com Ele. A graça de Deus foi manifestada salvadora a todos os homens. E eu quero convidar a você que ainda não assumiu o compromisso com Cristo. Eu queria que a igreja estivesse orando agora. Esse momento é um momento especial. Esse momento é um momento de decisão. Deus não quer que você saia daqui. Deus não quer que você saia daqui sem levar Jesus com você. Hoje Ele está te chamando, hoje Ele está te convidando. Hoje é o momento de Deus para você. Se você está afastado do Evangelho, se você se afastou de Jesus, hoje Ele está te dizendo: vem, deixa eu lavar teu interior, deixa eu começar algo novo na tua vida, deixa eu transformar você. É uma decisão que Jesus está te chamando hoje. É você e Deus. Ninguém te representa. Não dá para enviar alguém para te representar. É só você e Ele. Tem alguém que está afastado? Pode louvar. Meu orgulho me tirou do xaxim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Glória a Deus. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? É hoje. Hoje é o teu momento, hoje é a tua oportunidade. Se não tem ninguém, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder do Teu nome, ó Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Abra os olhos espirituais para que contemple a Tua glória, para viver a Tua glória, para experimentar o Senhor. Ó Espírito Santo, eu oro, eu rogo, transforma corações, transforma vidas, Deus, muda a história, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo toda prisão satânica, toda